Fala rapaziada, hoje eu vou mostrar quanto que a gente precisaria ter investido para ter uma renda mensal de R$ 1.000 com um portfólio aqui orientado para um mercado de alta, né? Bitcoin com Solana, Ethereum com Solana, BTC com Ethereum, Ethereum com Wave, inclusive essa é a posição que eu tentei fazer no vídeo de ontem, né? No vídeo de sábado, porém aqui a rede da Polygon realmente não está ajudando a gente, né? Tentei cancelar aqui, nem cancelar, cancela a ordem, não está indo no Uniswap, não estou conseguindo fazer o swap, mas sem grandes problemas também, que a gente continua exposto nos tokens, né? Eles só não estão na pool, mas estão aqui expostos a essa alta que a gente vem tendo nos últimos dias. Mas como eu comentei no vídeo de sábado, eu gostaria já de fazer uma pool de Ethereum com Aave para ir coletando taxa e eventualmente sair em um dos dois tokens que se valorizasse menos, né? Então aqui, nesse nosso exemplo, eu vou utilizar os dados dessa pool que um membro nosso hoje mandou no nosso grupo do WhatsApp. Então, como eu não estou com a minha ainda, eu vou utilizar os dados da pool dele. Essa aqui é Ethereum com Aave, a dele está na rede Arbitrum. E uma pimentinha aqui, uma pool de Virtual com Sol. Então, vou mostrar um range aqui para vocês que seria mais ou menos bacana. Vamos ver, vamos estimar qual yield mensal que isso daria. E no final a gente vai saber quanto que a gente precisaria ter investido para gerar esses R$ 1.000. Primeiro disclaimer aqui, se você não tem nenhum desses tokens na sua carteira, Bitcoin, Solana, Ethereum, Aave, talvez não seja o melhor momento para você fazer essas pools, né? Por quê? Porque todos eles subiram muito nos últimos 5 dias. Então pode ser que ocorra um pullback, eles recuem um pouquinho para continuar o seu movimento de alta. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, nas últimas 24 horas, os tokens subindo 25%, 12%, 16% na última semana. A gente tem aqui 50% ARB, 30% Token Aave, quase 40% NIR, Memecoin aqui com mais de 50%. Então o mercado na última semana ele deu uma virada boa, né? Então talvez tenhamos aí uma correção para continuar esse mercado de alta. Se eu botar aqui no último mês, ó, Aave 70%, Pengo 250%, Virtual 340%. Então o mercado ele realmente está bem volátil, mas dessa vez para cima, né? Depois de um bom tempo sangrando. Então vamos lá. Uma posição importante para você ter no bull market seria Bitcoin com Solana. Bitcoin por ser nosso ativo mais forte. E Solana, um token que se valorizou muito ano passado. Chegou a bater $300, agora sofreu bastante, voltou para os $100. E a gente está numa forte recuperação, além de ser uma das redes mais utilizadas, né? Então, Bitcoin e Solana, você estaria exposto à alta. Se os dois tokens subirem junto, você ficaria no range por mais tempo gerando taxa. Então, estou aqui na Orca para a gente simular CBBTC barra Solana. Range Custom. Então, aqui é o gráfico, né? A gente vê que nos últimos dias, o gráfico BTC Solana recuou 17%. Então, a gente vê aqui que Solana ganhou 17% de valor em cima do Bitcoin. Por quê? Porque quando esse gráfico cai aqui, quer dizer que Solana está se valorizando perante ao Bitcoin. E quando esse gráfico está subindo, que foi aqui desde janeiro até abril, final de abril, a gente teve aqui que Bitcoin se valorizou 90% aqui sobre Solana. Então, para a gente escolher um range aqui, a gente poderia ficar algum tempo. Eu venho aqui, posso jogar aqui para baixo, né? Onde foi resistência aqui, depois suporte aqui. E aqui eu vou jogar um pouquinho para cima. A gente tem aqui de 527 até 635. Isso daria aqui 0,38% ao dia. Então, se eu botar aqui 0,38 vezes 30, a gente tem 11,4% ao mês. Nessa pool aqui de Bitcoin com Solana. Qual é o risco dela? Um dos dois ativos se desvalorizarem mais, você acabar saindo nele. Então, o nosso token mais frágil aqui, obviamente, é a Solana. Caso Solana volte a cair mais forte que o Bitcoin, a gente pode sair do range. A gente sai do range aqui pela parte inferior e fica exposto 100% em Solana. Então, esse é um risco que você tem que estar disposto a correr caso você queira fazer uma pool de Bitcoin com Solana. E por que é interessante fazer aqui no bull market, né? Por quê? Se os dois tokens subirem, por exemplo, 10%, você vai continuar aqui nesse gráfico em linha reta, que a proporção aqui de preço não vai mudar. Então, enquanto eles estiverem subindo junto, você vai continuar no range, gerando taxa, além de aumentar a sua liquidez, né? Que é quanto você tem depositado na sua pool. Então, a gente pode partir para a nossa segunda posição, Ethereum com Solana. Vem aqui, vou filtrar
por Ethereum, né? W Ethereum barra Sol. Aqui, mais uma vez, esse range aqui é muito apertado, né? 3% para cima e para baixo. A gente vai aumentar isso aqui. Deixa eu jogar o range inferior aqui na faixa dos 13 e o superior aqui nessa faixa aqui dos 16. Esse é um range que, se você tivesse montado aqui em fevereiro, você teria ficado um bom tempo aqui dentro do range, né? De 60 dias, você teria ficado talvez uns 50 dias dentro desse range, coletando taxa. Então é um range que dá para se manter algum tempo, né? Até porque quando Ethereum sobe, Solana tende a subir junto. E quando eles caem, eles tendem a cair junto. Por isso que esse é um gráfico que não vai tanto para cima e para baixo, né? Você vê que em alguns momentos o Ethereum ganha valor, depois Solana ganha valor, depois o Ethereum ganha valor e assim vai. Então dessa maneira, ele simula aqui 0,34% ao dia em taxas, né? Em Solana e em Ethereum. 0,34 vezes 30 tem aqui 10,2%. Terceira posição, um clássico, né? WBTC por Ethereum. Então tá bem aqui. Se a gente der um zoom out aqui, vai ver que o Ethereum ele sofreu muito, né? Em relação ao Bitcoin. Por exemplo, aqui desde agosto de 24 até o pico ali, 193% foi o que Ethereum perdeu de valor perante o Bitcoin. Porém, a gente vê aqui nesses últimos 3 dias, né? Ethereum tentando se recuperar aos poucos, já recuperou aqui 30% do seu valor. Então pode ser que ele continue agora ganhando um valor perante o Bitcoin, né? O que isso significa? Significa que ele pode se valorizar mais do que o Bitcoin. Então, para tentar ajustar um range aqui, vou jogar o inferior aqui para essa faixa dos 34. Então, estou dando espaço para o Ethereum se valorizar aqui 17% a mais que o Bitcoin. É isso que vocês têm que entender aqui quando o gráfico é de um ativo volátil sobre um ativo volátil, né? Isso aqui não é o Ethereum se valorizar 17%. É ele se valorizar 17% acima do Bitcoin. Então, por isso que no bull market, esse tipo de pool tende a ficar mais tempo no range, né? Porque quando um ativo sobe, o outro tende a subir junto. Principalmente quando o Bitcoin sobe, ele tende a arrastar o resto do mercado. Então aqui um range bem largo até, né? 31% no total, está dando aqui 0,4% ao dia. Se a gente colocar aqui 0,4 vezes 30, a gente tem 12% de yield mensal. Está ficando aqui aproximadamente na mesma faixa, né? Então agora a gente vai para o pool de Ethereum com Wave. E para isso eu vou utilizar a nossa pool aqui que o nosso membro mandou hoje no grupo, né? Então essa pool está com um APR de 700%, porque está considerando um divergence loss positivo, o investimento dele se valorizou na liquidez, além de ter gerado as taxas, né? Então somando, está dando um APR de 713%. Para a gente achar no mês, eu pego 713 e divido por 12, que dá 60% ao mês. E por último, Virtual com Sol. Então aqui Virtual, ele foi um token que muita gente sofreu, né? Na última pernada de alta. Por quê? Porque ele saiu aqui de novembro, final de novembro até início de janeiro, ele fez aqui quase 1000%, né? Então o pessoal realmente ficou num FOMO aqui, naquele medo de ficar de fora, foi comprando, foi fazendo pool. Mas o que acontece quando o token chega nesses topos aqui? Se você fizer uma pool nesse topo e pegar essa queda, uma queda aqui de 90%, não existe taxa no mundo que compense essa queda aqui na sua liquidez. Então, quando for fazer esse tipo de pool aqui, com o token tão volátil quanto o token Virtual aqui, tem que ficar esperto, tem que regular o seu capital. E por isso que eu vou me expor menos ali na nossa simulação, né? Então, a gente vem aqui, Virtual barra Sol, colocar um range aqui 18% para baixo. Então, o Virtual ainda pode cair 18% a mais do que Solana. E vou jogar aqui para cima mais 23%. Então, a ideia aqui é pegar uma valorização perante a Solana com o token Virtual. E enquanto isso não acontece, você vai gerando as suas taxas. E como o token é bem volátil, né, tem muito volume, muita gente trocando, tradando, ele tem aqui 0,69% ao dia. Isso com um range, né, de 23 mais 18, que dá aqui 41% no range total, né? Então você tem ainda uma margem para ele subir e para ele descer perante o token Sol. 0,69, que é o rendimento diário vezes 30, a gente tem aqui 20% no mês. Então beleza. Esse é o nosso portfólio, um portfólio voltado
para o mercado em alta, né? Repito, se você não tem esses tokens, não tem nenhuma posição montada, não faria esse portfólio exatamente hoje, depois dessa alta de 5 dias forte. Eu esperaria uma correção para começar a montar alguma dessas posições. Obviamente, iria focar nas posições que tem Bitcoin, BTC Solana, BTC Ethereum, depois evoluindo Ethereum Solana, Ethereum Wave, até uma posição mais arriscada que seria Virtual com Solana. Então aqui vamos ver qual seria o yield mensal desse portfólio aqui global, né? Considerando a proporção aqui de 30% nessa pool com Bitcoin. Então vou colocar aqui o capital de 3 mil, vamos supor que seja 10 mil no total, né? 3 mil aqui, 20% Ethereum Solana, mais 30% BTC Ethereum, mais 15% aqui Ethereum Aave, então 1.500. Isso sobra R$ 500 aqui, 5% Virtual e Sol. Então ele dá aqui um portfólio de 10 mil reais com um rendimento mensal de 1.900. Tá dando aqui um yield mensal de 19%, então 19% ao mês seria seu retorno com essa simulação que a gente fez aqui, né? Então o que destoou nesse cálculo? Foi a nossa pool de Ethereum com Wave do nosso membro ali, porque no cálculo considerou o aumento na liquidez para encontrar esse yield mensal aqui. Mas, como foi um exemplo real, eu vou deixar aqui para a questão de simulação, né? Então agora, para a gente receber R$ 1.000 por mês, quanto que a gente teria que ter investido? Mas antes de mostrar, eu te convido a conhecer o nosso treinamento de FI do Zero Pro. Então ele serve para você que nunca montou sua pool e para você que já tem algumas pools montadas, mas quer partir para algumas estratégias mais avançadas, como empréstimo e até proteção da sua pool. Além, obviamente, de outros conteúdos aqui. Então são mais de 7 horas de tutorial. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Então se a rentabilidade aqui for 19% ao mês, para a gente ganhar R$ 1.000, a gente precisaria ter investido 1.000 dividido por 0,1906, que é 19,06%. Isso dá aqui R$ 5.246. Ou seja, com R$ 5.246 aqui nesse portfólio, colocando 30% nessa pool, 20% nessa, 30% nessa, 15% nessa e 5% nessa, com R$ 5.200, se em um mês todas elas ficassem no range, você teria ali aproximadamente R$ 1.000 em taxas, né? Obviamente isso aqui é uma simulação. Se o mercado virar para baixo, a sua liquidez ela vai cair na maioria das posições. Não é tão simples quanto parece, né? E agora eu quero saber de vocês. Deixem no comentário o que vocês acham desse tipo de estratégia, desse portfólio, comparado ao portfólio que eu trouxe no último domingo, que era um portfólio com pool de dólar, com pool de ouro, com pool de stablecoin. O que você acha que vale mais a pena? Se expor dessa maneira aqui, mais agressiva, ou ter um portfólio mais consistente, porém com uma rentabilidade bem menor, né? Te ver aqui quase 20% ao mês é realmente quase que inacreditável, né? E se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e do nosso grupo do Discord, eu te convido a se tornar membro aqui do nosso canal. Um abraço e fui.